paz do Senhor e o amor de Maria. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Reflexos de Maria. Eu sou a Viviane, sou serva aqui do Santuário, e hoje a gente está com mais um vídeo da série Os Bem-Aventurados, falando sobre as bem-aventuranças que Jesus Cristo nos deixou. Hoje nós vamos falar da bem-aventurança que diz: bem-aventurados os puros de coração, porque deles é o reino de Deus. Quando a gente fala em puro de coração, a gente pensa logo em sentimento, coração, sentimento. Mas na verdade não. Jesus, ele quer ir muito além disso, né? Jesus, quando ele fala bem-aventurados os puros de coração, e muitas vezes ele diz na palavra que o que não é o mal, não é o que vem de fora que entra em nós, mas o que sai de dentro de nós para fora que causa o mal. Né? E muitas vezes os nossos corações precisam passar por um momento de renúncia, passar por um momento de libertação, reconhecer em nós o mal que existe em nós, para que o nosso coração seja transformado, para que o nosso coração seja puro, assim como uma criança, né? Como Jesus fala várias vezes, olha, para você adentrar o reino dos céus, você precisa ser igual a uma criança. E o que é uma criança, minha gente? O que é? Uma criança é aquela que é totalmente dependente do pai. É aquela que não vê maldade. É aquela que ela vai, ela segue, ela é humilde, ela pede ajuda. Eu tenho uma filhinha pequenininha que toda vez quando ela quer comer alguma coisa, ela chega para mim: mamãe, me dá uma bobô, que é bolacha. E ela espera ali com o pratinho dela a dependência da mãe. E é justamente isso quando eu entendo quando Jesus falou para nós: bem-aventurados puros de coração, porque deles é o reino dos céus. É essa dependência no Senhor, é essa transformação do nosso eu interior. Quando Santo Agostinho ele fala, tem uma frase muito marcante que ele fala assim: Deus nos conhece muito mais do que nós nos conhecemos a si mesmos. E é verdade. Deus, ele nos conhece em todos os pontos da nossa vida, em todas as nossas virtudes e também os nossos defeitos. E ser puro de coração é ir atrás dessa busca, a busca de olhar para si, a busca de ir ao encontro de Jesus e ter essa intimidade. E aí sim entrar no reino dos céus. Porque quando a gente entrar no reino dos céus, aí pronto, gente. Aí a gente não precisa de mais nada, porque o rei vai estar lá. E o rei não deixa perecer os seus súditos. Então hoje a gente vai tratar dessa bem-aventurança. E aqui comigo está uma convidada super especial, que é a Julie do Carismas. Seja bem-vinda, Julie. Obrigada pelo convite. Obrigada a você que aceitou também estar conosco. Alegria imensa. Julie, eu quero que você fique à vontade. Aqui é a casa de Nossa Senhora, aqui é o Reflexos de Maria. E gostaria muito que você partilhasse conosco, né, sobre esse tema de ser um puro de coração. Difícil, né? Mas ao mesmo tempo muito importante para nós como filhos, para mim em especial, né? E principalmente no mundo em que eu vivo, que é o mundo da música, de ser musicista. Pedir essa pureza para Deus no meu ministério, naquilo que eu prego, naquilo que eu vivo diariamente. Uma coisa muito importante, e nós sabemos que essa pureza a gente só se obtém com a graça de Deus. E a graça de Deus nós pedimos todos os dias com a nossa oração, com o nosso reconhecimento da nossa miséria, da nossa pequenez. Eu vejo que, principalmente no mundo da música, quando nós pedimos essa graça para o Senhor, é exatamente para exercer bem a nossa função e saber do nosso lugar. Saber que ali, naquele instante em que eu, no caso, estou cantando, estou pregando, estou conduzindo, eu sou meramente um instrumento. Quem faz tudo é Deus. Quem faz a graça, quem dá a unção é Deus, né? E o meu coração, pela minha dureza, pelo meu pecado, pelas minhas fragilidades, ele pode estar impuro e querer oferecer para o irmão eu mesma. E o meu dever não é oferecer eu mesma, mas oferecer o Deus que habita em mim.
Isso é bem interessante no que você falou, Júlia, a questão de ser um instrumento por Deus, né? E muitas vezes a gente, quando a gente escuta um elogio, né? Vamos dizer pelo lado da música, né? Quando você canta belíssimamente e as pessoas te aplaudem, que vem aquele elogio, a gente muitas vezes tem que lutar contra aquele orgulho, contra aquela, nossa, eu fui um arraso, né? Muito. A gente tem que lutar com isso, né? Sim. Você, como cantora, deve ouvir muito isso, né? Já ouvi e já, de um certo modo, num decorrer também, conforme a gente vai passando o tempo, a gente vai aprendendo, porque, como você mesmo falou, não é fácil. E nós temos que saber exatamente o nosso lugar, porque não é ter uma falsa humildade e falar, não, imagina, eu cantar, imagina, não. Não, eu tenho que reconhecer que eu canto bem, mas eu tenho que reconhecer que esse cantar bem não é por mérito meu, mas é mérito de Deus que me deu o dom. Porque se Ele não me desse a voz, se Ele não me desse um ouvido, né? Se Ele não me desse disposição, eu não estaria cantando. Então, a obra é dele, né? Eu, graças a Deus, aceitei este dom e eu posso sim me aperfeiçoar. E é meu dever aperfeiçoar para melhor servi-lo. Mas a graça maior é dele, porque Ele que me fez, Ele que me criou, Ele que me deu esse dom, né? Sim, então, Júlia. saber administrar um elogio, como eu falei, conforme o tempo de caminhada, a gente vai aprendendo, sim, a louvar a Deus, agradecer a pessoa, né, que nos elogiou, que foi tocada, mas saber que a graça maior é de Deus, é glorificar a Deus, porque através de mim aquela pessoa foi tocada, aquela pessoa sentiu a presença dele. E não adianta nada, né, Júlia? Deus nos dá os talentos, mas a unção, você que tem que correr atrás. Com certeza. A unção só por meio da oração, não é mesmo? Sim, é de suma importância, principalmente para o músico, né? Volto a dizer, é o mundo em que eu vivo. Nós sabemos que a técnica, ela é muito importante. Porém, uma música somente com a técnica, ela é totalmente vazia dentro da igreja. Fica bonito sim, óbvio, porque técnica é muito importante e a gente dá muito valor para isso, a gente admira muito, mas aquele tocar, aquele transformar da alma, aquela presença de Deus através da música só vem com a unção. E a unção, ela vem a partir do momento que eu reconheço a minha pequenez, que eu me dobro, coloco os meus joelhos no chão e peço a Deus a graça do Espírito Santo. Eu já tive muitas experiências, infelizmente, né, de você ir em um lugar e sair totalmente vazio. Por mais bonito que foi, né, mas você não sentir aquela unção, né? Então é de extrema importância. E nós, com o passar do tempo, a gente aprende que a técnica, novamente eu falo, ela é muito importante, mas a unção, ela vem em primeiro lugar. Até porque, Vivi, acho que a maioria das pessoas não sabem, mas eu nunca fiz uma aula de canto. Eu nunca fiz uma escola de música. Tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu sei hoje é por a graça de Deus, né? Então, é mais um testemunho de que o Senhor, quando nos colocamos na sua presença, Jesus não precisa de técnica, Ele faz, porque Ele é Deus. Lógico, já participei quando tive oportunidade de workshops de música, já vi vídeo no YouTube e volto a dizer, né, para quem tem a possibilidade, glória a Deus, vai estudar, paga uma faculdade de música, vai fazer algum curso, né? Se tiver alguma coisa, algum evento gratuito, vai sim, para que você aperfeiçoe o seu dom. Mas a minha colocação aqui é que se eu pudesse, se eu tivesse tido a oportunidade financeira, eu tinha feito. Mas já tudo aquilo que eu sei, né, como técnica e tudo aquilo que Deus já realizou em mim, através da canção, é por a graça dEle. Então, Deus faz, né? Tendo técnica ou não, Deus faz.
E assim, o interessante, Julie, conforme você vai falando, a gente percebe que realmente é aquela palavra que Jesus fala, né? Ele escolhe aqueles que são menos possíveis e faz desse menos possível algo maior, algo grande para a obra dele, né? Com certeza. E aí eu te pergunto, nessa caminhada, eu acredito que por muitos motivos você passou por renúncias, você teve que dobrar o seu joelho, você tem que fazer a sua oração, a sua entrega. Pra gente carregar hoje, a gente falando de ministério, né? Ministério de música, né? A gente sabe a realidade, quanto é difícil, né? Quanto é difícil você chegar lá no mundo, onde as pessoas, elas não vão, pouco param às vezes para poder ouvir uma canção de Deus, né? Existe hoje muitas pessoas com o coração fechado para isso, né? Como chegar a essas pessoas, né? Eu acho que começa primeiro contigo, né? Com o seu testemunho de vida, né? Com as suas renúncias, sua libertação, aquilo que está no seu coração, para que você consiga passar essa mensagem de Deus e levar Jesus Cristo a outros, né? Exato. O músico, ele mexe muito com a sensibilidade, né, das pessoas. E a música em si, como nos diz, né, quem canta reza 2 vezes. Então, para estar a serviço de Deus, é preciso que a gente se prepare. E muitas vezes no decorrer do dia você não consegue parar, por exemplo, 1 hora e ficar em oração, muitas vezes, né? Eu não sei como é o seu dia, você que está nos acompanhando agora, mas eu digo que os meus dias, graças a Deus, são corridos. Mas desde o meu levantar, principalmente quando eu tenho uma missão, desde o meu levantar até o momento em que chega, nos pequenos instantes, seja no trânsito, seja na hora do almoço, seja na hora que eu vou no banheiro, eu estou falando com Deus. Porque eu preciso me preparar para aquilo que Deus quer fazer. Eu preciso ter esse momento de intimidade para que o Senhor venha me falar aquilo que Ele quer de mim naquele dia, naquela noite, né? E outra, a moção que o Espírito Santo nos dá no momento em que Deus quer proclamar uma cura, por exemplo, eu preciso ter os meus ouvidos abertos ao Espírito Santo. E se eu não parei, se eu não me preparei, como é que eu vou de supetão, vamos dizer assim, chegar lá e falar, não, Deus está fazendo isso, 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 aí não vai ser o Senhor, vai ser a Julie, né? Então, é preciso ter essa preparação. E no nosso dia é corrido. Então, nos poucos instantes em que nós temos, a gente tem que aproveitar, porque Deus já vai falando desde quando a gente acorda, né? E é de suma importância, sim, né? A gente pegar e ter esse momento, ainda que seja 5 minutos. Teve uma missão, até um testemunho. Nós tínhamos uma missão de cantarmos num grupo de oração, alguns anos atrás. E foi um dia, sabe, o dia em que tudo dá errado? Foi tribulação no trânsito, no trabalho, enfim, o dia foi abençoado, para não dizer. E Vivi, eu sempre tive, né, essa preocupação de falar, Jesus, eu não me preparei hoje, eu não orei, eu não tive a intimidade contigo, eu não falei o suficiente contigo. E na hora, eu lembro que eu tinha 5 minutos antes de iniciar o grupo de oração, que eu cheguei ainda, os meus irmãos de ministério já estavam, né, na igreja, e eu cheguei correndo tal. Naqueles 5 minutos antes de iniciar, eu dobrei os meus joelhos diante de Jesus e falei, Senhor, Tu sabes como foi o meu dia, Tu sabes que eu não consegui me preparar como eu queria, Tu sabes que eu não consegui nem meditar o evangelho de nada, Jesus, mas nesses 5 minutos, que o Senhor faça em mim aquilo que Tu queres. Eu saí tão cheia do Espírito Santo daqueles 5 minutinhos diante do sacrário, minha irmã, que eu posso te dizer que Deus foi tremendo naquela noite. E ali eu reconheci novamente a minha miséria. Novamente de saber que 5 minutos para Deus pode ser uma eternidade, né? Assim como milhões de horas pode ser 1 minuto.
Deus não precisava de... Talvez, se eu tivesse ficado 3, 4 horas em oração, eu não estaria tão aberta ao Senhor, tão entregue, como naqueles 5 minutos. Deus ali viu a minha miséria. Ele viu que eu reconheci que eu não tive tempo para estar com Ele, mas eu pedi a graça e o Espírito Santo realizou. Eu fui muito tocada, fui muito curada naquela noite. Então eu glorifico ao Senhor, porque naquele dia o Senhor, Ele me deu essa graça, sabe? De reconhecer que eu preciso dEle e que na minha sinceridade, na sinceridade do meu coração, Ele agiu e realizou muito na minha vida. E é justamente isso, né? Quando eu comecei o vídeo que eu falei, é ter a dependência no seu Pai, né? É se entregar por inteiro, é dobrar o seu coração a Deus mesmo, né? E que igual a Julie falou, 5 minutos pra gente parece tão pouquinho. Mas para Jesus, que é o nosso Pai, é um diálogo que leva mais profundo do nossa alma, do nosso espírito mesmo, né? E a Júlia colheu isso em 5 minutos. Ela colheu a graça da unção do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, agir naquela missão que você estava, né, Júlia? Sim. E isso, você deu um exemplo, mas eu acredito que são vários exemplos ao decorrer da sua vida, né? Em que quando você entrega a Deus, se entrega a Deus, reconhece toda a sua fraqueza no Senhor, aí é o que o Senhor faz e transforma e acontece, te mostra a riqueza, sim. Né, que é um ser puro em coração. Exatamente, isso já aconteceu diversas vezes, né? Como eu falei, e nós, no decorrer do nosso dia, acontece muita coisa. Para nós músicos também, quando eu falei que nós mexemos com a sensibilidade, Vivi, isso é muito, muito sério e a gente tem que saber da responsabilidade que temos. Mas muitas vezes, eu no presbitério, eu já cheguei estraçalhada, sabe? Parecendo migalhas da Júlia ali, né? Mas Deus é tão misericordioso que Ele faz numa proporção que a gente não imagina, que muitas vezes as pessoas não pensam, né? Que a gente tá ali estraçalhado, que se Deus tirar a mão, você cai. Verdade. E isso já aconteceu várias vezes comigo. Já aconteceu de eu não querer cantar, de eu chegar na hora da missa e falar, não, hoje eu não posso cantar porque eu não tenho nada para oferecer. Porque sou eu que estou precisando. Mediante os meus problemas, as minhas dificuldades, quantas e quantas vezes eu já chorei muito antes das santas missas, né? Porque eu estava vivendo momentos difíceis em que eu reconhecia que se eu subisse para cantar, para falar do amor de Deus, eu mais ia chorar do que cantar. Né? E isso aconteceu até mesmo a semana passada na Santa Missa. Eu vi, Júlia, eu vi. Eu vou falar viu, um testemunho, né? Em cima disso. Meu Deus do céu. Mas ali eu precisava de Deus. E muitas vezes, na nossa sensibilidade, a gente tem que se esconder para que o Senhor apareça. Então, muitas vezes eu subi naquele presbitério inúmeras vezes, me sentindo menor do que a formiguinha. Né? Porque sabendo das minhas limitações, sabendo das minhas dores, do meu sofrimento ou da própria realidade que eu estava vivendo naquele momento. E aí você passa por um momento de tribulação, você passa por momentos como esse, e como estar à frente, sorrindo, louvando, glorificando a Deus com todo o teu coração, se o seu coração ele está esmigalhado. E aí eu volto a dizer, é na intimidade, no nosso reconhecer de que nós não somos nada e que é Deus que faz, é no momento em que nos colocamos, escancaramos o nosso coração, falamos mesmo com Ele, sem reservas, é que Ele faz. E muitas vezes, Vivi, foi Ele que me segurou.
no meu ministério. Foi Ele que me sustentou para cantar uma missa inteira. Na semana passada não deu muito, eu não consegui disfarçar, não consegui segurar as lágrimas, até porque a canção também, como, né, já disse, quem reza canta 2 vezes, então aquela canção mexe muito comigo, e naquele momento eu precisava, né, expor tudo aquilo, e eu não consegui me conter. Mas é Deus que nos dá essa graça. E sabe o que é mais engraçado, Júlia? Isso é a sua visão, a sua percepção do que Sim. aconteceu. Agora, minha percepção do que aconteceu. Eu nem estava no santuário, eu estava assistindo pelas redes, né, sociais, pelo Facebook do padre. E aí eu vi esse momento em que você cantava a música, acho que era Tudo Posso, não é? Isso. E aí eu vi que você começou a chorar. Aí eu vi que o padre olhou assim. Aí o padre fez um comentário. Vai achando que a gente não chora, não. Exatamente, né? Isso. Pro povo o padre falou, né? E ali naquele momento Jesus falou comigo assim, do abandono nele, né? E naquele momento a minha oração, Júlia, quando eu vi essa sua reação, essa sua entrega, e você respirou fundo e continuou a cantar, falei para Jesus, eu quero ter um abandono na fé, como eu tô vendo agora, através da minha irmã. Eu olhava ali, eu estava no celular, e eu olhava e falava, ai Jesus, eu quero esse abandono que eu tô sentindo que a Júlia está fazendo através dessa música, dessa entrega dela. Até me emociona, porque na hora eu me emocionei também. Era você lá, e eu acho que outras milhares de pessoas também chorando junto com você. Sim. Dessa experiência do abandono em Deus, né? E como você falou, a música, ela ajuda ainda nesse sentimento interior nosso, né? E era uma música muito bonita, né? Que é Tudo Posso, né? Naquele que me fortalece. Então, assim, para você que nos assiste, que tá vendo essa partilha, o quanto é importante a intimidade com Jesus. O Papa Francisco, ele diz, numa das suas catequeses do começo deste ano, que para ser puro de coração, precisa ter a intimidade com Deus, precisa reconhecer Deus na sua vida, precisa olhar para tudo que tem mal em você e dizer tudo isso para o Senhor e fazer com que o Senhor conduza, e o Espírito Santo é que nos ajuda, né? Vivi, até voltando também ao que aconteceu na semana passada, muito interessante, e aí eu volto também a dizer a importância da gente buscar o conhecimento, né, conforme as nossas necessidades. Uma cantora que eu gosto muito, católica, é a Ziza Fernandes, e em uma pregação dela para músicos, ela falava exatamente disso, desse se abandonar, e que muitas vezes a gente não vai estar feliz para louvar a Deus, para conduzir o povo na oração. Ela falava disso, e ela comentou que um determinado evento, ela tinha um show para fazer, e ela passou muito mal nesse show, muito mal, e ela não estava se aguentando em pé. Só que ela não queria ir ao médico até terminar o evento, porque Deus já falava que queria usar dela naquele momento. E ela lutou contra ela mesma, porque ela falou, Jesus, eu estou aqui, eu não estou me aguentando em pé, mas que o Senhor me sustente até o final da minha missão. Depois o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser comigo. E ela falava que ela cantou, e depois do evento, quando terminou, ela foi ao médico e tal. Passado um tempo, ela ouviu grandes testemunhos desse show que ela fez, testemunhos de verdadeiras conversões por meio do ministério dela. E aí ela falava, irmão, talvez você não vai estar pleno, você não vai estar com a tua vida maravilhosa no altar. Talvez você vai sofrer com a tua carne, de você querer só ficar aos pés da cruz chorando, mas você ter que estar na frente de um povo sorrindo, porque através do teu sorriso Deus vai fazer. Então ela falava disso, de que nós nos abandonando em Deus, o Senhor cuida do nosso coração e faz a obra.
né? E tem uma frase que nos diz também, que eu gosto muito, que é: o coração é meu, ele pode sofrer. O rosto é do irmão e ele deve sorrir. E é uma verdade que nós vivenciamos muitas vezes. E ela tem uma canção que eu gosto muito, que eu acredito que venha falar sobre este tema maravilhoso de ser puro de coração, porque a gente verá a Deus, terá o reino dos céus, que é o que agrada a Deus. Talvez você que esteja nos acompanhando, você não tenha ainda essa certeza da misericórdia de Deus na tua vida. Talvez você se ache a pior pessoa do mundo. Eu não vou dizer que isso é ruim, não. Isso é bom perante Deus, porque nós temos que reconhecer a nossa pequenez sempre. Reconhecer que a gente não é nada sem a graça dele. E se você que está nos assistindo, independente se você for músico, intercessor ou um mero servo de Deus, se você ainda não tem um ministeriado na igreja, não importa, mas se você ainda está sentindo no teu coração que você precisa pedir a Deus essa graça da pureza, peça agora neste momento, que você possa ser conduzido pelo Espírito Santo a reconhecer a grande graça que Deus fez de te dar o dom da vida, de dar tantos dons que você tem, de fazer com que a tua vida aconteça de uma forma com que o Senhor quer. Talvez seu coração esteja sofrendo, talvez você esteja em lágrimas, talvez, como eu muitas vezes, você tem que se mostrar forte perante as pessoas. Mas o nosso Deus, Ele não precisa de nós nessa postura de sermos fortes. Ele não precisa. Ele precisa sim que nós nos abramos, nos coloquemos na presença dEle e falamos: Senhor, faça. Senhor, eis-nos aqui. Posso cantar um pouquinho? Claro, oxi. Se eu nem perguntar, eu ia pedir. Que bom. Que essa canção então fale ao teu coração. Que Deus venha nos dar essa graça que tanto nós precisamos. Que a misericórdia dele esteja nos nossos corações. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. O que agrada a Deus? O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma
Deus. Não dá nem vontade de parar de cantar, de ficar do seu lado. Como Deus é bom, né? Bom o tempo todo. Não é? Tudo se resume a isso, né? Como Deus é bom conosco, Sim. né? Quando eu quero reconhecer, né? Quando eu sinto que a Julie quer subir num pedestal, quando a Julie ouve muitos elogios, a Julie vai lá no cantinho, fecha os olhos e fala: Senhor, tudo é para ti. Arranca de mim o orgulho, porque eu reconheço que sem a tua graça eu não sou nada. E muitas vezes eu cantei essa canção. Essa canção faz parte da minha vida há muitos anos, muito pequenina e muito grandiosa. E muito profunda, de saber, Deus se agrada com os pequeninos, Deus se agrada com a nossa miséria, Deus se agrada com a sinceridade do nosso coração. Me acompanhou demais. Nossa, também. Gosto muito dessa música. Eu lembro quando eu fui para a jornada, às vezes eu fui uma das que estavam organizando, né? E ela cantou essa música. Nossa, como emocionou. Como emociona, né? É uma música muito ungida, né? Bom, espero que você tenha gostado desse momento de partilha aqui, né? E que você busque, né, essa bem-aventurança de ser puro de coração. E ser puro de coração é estar com Deus, é se entregar a Deus, é estar na intimidade do Senhor através do Espírito Santo, né? Eu não preciso nem dizer que aqui no Reflexo de Maria, com Nossa Senhora aqui, a mãezinha, que ela é o testemunho vivo daquela que procurou ser pura de coração na intimidade do Senhor, né? É ela. Que é um exemplo maior? Maria, né, Júlia? Sim. Eu até ia falar, eu estava esquecendo da importância de Maria na minha vida, né? Ela que muitas vezes me ensinou e me segurou pela mão e me falou: filha, não desiste não. E o exemplo realmente é ela, de saber que ela como mulher, né, soube fazer da sua grandeza de ser imaculada, sem o pecado, ser aquela serva que reconhece e fala: eis aqui a serva do Senhor. Então, se você quer um exemplo maior, não tem. Siga e peça à mãe, que ela com certeza vai te ajudar, assim como tem me ajudado todos os dias. Não é fácil. Vai ter dia que realmente você vai falar: Jesus, misericórdia da minha alma, Senhor. Misericórdia, porque nós somos humanos, sim, nós temos inclinação, infelizmente, para o pecado, mas a graça de Deus pela intercessão de Maria é muito maior e ela tem me ajudado muito. Amém, amém. Que você possa ter aproveitado dessa partilha e que, terminando mesmo essa partilha, você se coloque na intimidade do Senhor, coloque-se em oração, pega a palavra de Deus aqui em Mateus 5, leia de novo essa bem-aventurança: bem-aventurados puros de coração, porque deles é o reino dos céus, né? E aqui a gente nos despede desse momento, desse mais um vídeo dos bem-aventurados. Na próxima semana a gente vai ter mais uma bem-aventurança, então não perca. Se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube do Padre Anderson Guerra, se inscreve. Existe muita coisa boa acontecendo. Lá são transmitidas santas missas. Tem vários outros programas aqui do canal. Então, busque. E estar na intimidade do Senhor também é buscar as coisas do Senhor, as coisas do céu, que nos levam mais para perto dele. Que a gente possa estar encerrando, então, neste momento de partilha, se voltando mesmo à Virgem Maria, né? Aqui sempre vai ser o nosso exemplo, sempre vai ser o testemunho de uma mulher que viveu para Deus, de uma mulher que se entregou na intimidade do Senhor. Que possamos juntos consagrar esse momento através dessa Salve Rainha, reconhecendo nela como Rainha das nossas vidas. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei-nos, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus.
Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que você fique com Deus e a gente se encontre em mais um vídeo.